quando fala que não tem perdão, é uma pessoa que tira a própria vida, a pessoa que blasfema com o Espírito Santo e... assim, Nós vamos chegar a esse entendimento, porque uma coisa tem a ver com a outra, inclusive o perdão. Quando a pessoa nega o perdão, ela também pode não receber perdão. E ao não receber perdão, ela não será... Perdoada. Eu não vou nem usar a palavra perdão para não haver um redutismo. Ela não será absolvida. Que a absolvição, ou a anistia, estão tanto falando na política É aí, praticamente é o isso. quê? É para ignorar, para deixar de lado, superar, ou não levar em consideração o ato que a pessoa cometeu. Tá certo? Ok? É quase isso que eu falei. Então, eu só não quis ser Né? repetitivo, mas você pode usar outras palavras, por isso que eu disse. Então, quando você abre mão, então, deixa eu falar aqui, antes de eu dizer o abre mão, existe uma diferença entre a pessoa que sucumbe na fé e a pessoa que desvia na fé. Então, nem todos que saíram de uma religião cristã se desviaram, nem todos. Alguns sucumbiram na fé. O que é sucumbir? Morrer por falta de alimento, por falta de cuidado, por falta de provisão da igreja. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Mas se for servida de forma errada, assim como qualquer alimento, se você colocar muito tempero, se você cozinhar mal, lhe faz mal. Certo? Se for uma comida contaminada, com bactéria, você comer, pode levar à morte. Assim a palavra. Então a palavra mal pregada, ela pode matar. Verdade. Então eu vejo assim, com tanto pasmo, quando eu vejo um cara pálido falando que é simples pregar. É uma responsabilidade tamanha. É mesmo. Você precisa entender que você está oferecendo um alimento espiritual para a pessoa. Embora tendo base bíblica, se esse alimento for mal oferecido, mal servido, se mal temperado, você pode matar a fé da pessoa e depois você não consegue mais recuperar a crença, porque ela levou aquilo tão a sério que ela prefere, como eu disse, seguir o mau conselho deste pregador que trouxe mentiras. A exemplo da falsa teologia da prosperidade. Eu peguei uma semana falando besteira na loja. Desculpa? Eu peguei uma na loja falando besteira esses dias. Ai, quando eu morrer eu vou pra cima, eu vejo o que tá acontecendo aqui embaixo. Aí o cara matou meu filho, eu vou lá e vingo. Eu falei, onde você viu isso aí? Você tá doido, rapaz? Isso aí não existe, não. Talvez é a orientação que teve. Aí ele falou, não, o cara falou, eu falei, que cara falou pra você? O cara falou totalmente errado, meu filho. Você Qual vai base processar bíblica? Você é louco. Qual base bíblica? É, eu falei, Tem não, base. isso aí não existe, não. Então nós precisamos... Eu falei, por isso que o pessoal fica fazendo besteira aqui embaixo, com o negócio errado desse aí, fica fazendo o que é errado aqui Pessoal, embaixo. Orientações. É. São orientações. Então, nós precisamos nos ater aos cuidados. O quê? Observarmos a palavra de Deus e, na dúvida, buscar esclarecimento antes de dizermos algo que pode contribuir com a condenação de alguém. Contribuir com a condenação, isso é grave. Então, quando esse ímpio, que é o injusto, que é o pecador, seja ele evangélico ou não, quando ele traz um conselho, uma orientação para a pessoa e a pessoa acata, essa pessoa deixa de ser bem-aventurada, deixa de ser abençoada, olha isso. O texto já deixa claro que bem-aventurado o homem que não anda segundo, ou seja, não depende de conselhos de ímpios. E às vezes a gente quer ouvir conselhos de quem concorda com o nosso erro. Eu vou falar com fulano que fulano é muito radical. Eu vou falar com fulano que fulano não vai me entender. Você vai procurar fulano que concorda com os seus atos. Esse fulano que concorda com os atos pecaminosos, errôneos e escrupulosos que a pessoa está cometendo, né? é uma pessoa injusta e, portanto, este que buscou o conselho, ele não é bem-aventurado, porque ele anda segundo o que alguém diz para ele fazer. Faça segundo o teu coração. E onde está escrito na Bíblia que é fazer segundo o coração? O próprio livro de Jeremias escreveu o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ó, e como você vai fazer as coisas de acordo com o teu coração se o coração te engana? Então uns falsos conselheiros falam, não, qual é a tua dúvida? Não, minha dúvida, não sei se eu faço isso. Faz segundo o teu coração, vai pelo teu coração. E a Bíblia diz o quê? Que o coração é enganoso. Aí a pessoa que buscou conselho, ouviu o conselho de um ímpio, de uma pessoa injusta,
Porque isso é injustiça. Falar para a pessoa fazer o que segundo o coração é injustiça. Porque se a Bíblia diz que o coração é enganoso, como que eu vou pedir para você buscar decisões naquilo que te engana? Confere. Esse é o ponto. Então, o verso 2. O verso 2 vai trazer sobre a persistência. O que o verso 2 diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A pergunta é, qual é o prazer que se tem na lei do Senhor? Quando a Bíblia menciona lei, não necessariamente está falando ou referindo-se à lei de Moisés, ok? Lei do Senhor é a palavra do Senhor, não necessariamente a lei de Moisés. Quando lemos leis, estatutos, decretos, preceitos, nos Palavra livros de Salmos, Deus traz nós vamos paz. deparar com isso aí. Não podemos associar isso com a lei de Moisés, Traz mudança de vida, ok? a Então, salvação. a persistência na lei é o mesmo que no ensino. Persistência no ensino. Observa, o que é persistência no ensino? É você ser perseverante em aprender a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então, ser perseverante, ser persistente, não é necessariamente ser insistente, porque insistente ou teimosia não tem a ver com a perseverança. A perseverança, ela requer foco. Foco. Então, quando a pessoa tem perseverança, ela supera, ela passa por cima de todos os obstáculos, porque ela tem um foco. Qual é o foco? Eu quero aprender. Eu quero aprender. Esse é o foco. Então, nada é mais importante, porque eu quero aprender. Então, quando você coloca isso no teu coração e vê como algo necessário, você supera qualquer barreira que possa lhe impedir ou dividir o teu foco, que é em aprender. Aí eu vou aprender, mas quando eu tiver tempo, então não quero. Se nós não priorizarmos o aprendizado, é porque nós não queremos. Isso é óbvio. Amém. Não existe opção paralela. Ou nós persistimos, ou nós desistimos. Desiste. A perseverança. Então, quando o salmista diz, antes tem o seu prazer, e eu já citei isso. O que é prazer? O que lhe causa prazer, você quer sempre estar sentindo, porque é algo que lhe traz conforto. Então, se a palavra de Deus não lhe trouxer conforto, e o conforto ele é intrinsecamente ligado ao entendimento, como você vai se sentir confortável naquilo que você não conseguiu entender. Ok? Então, de novo, antes tem o seu prazer na lei, que é no ensino do Senhor. E no seu ensino, medita de dia e de noite. O que é meditar? Meditar é refletir, é estudar, dia e noite. Aí alguém fala, mas neste mundo que vivemos, você acha que é simples? Ninguém está dizendo que é simples nem que é fácil. Estamos dizendo que é necessário. Se a gente tem um tempo de comer, de dormir, e esses tempos, às vezes, a gente consegue conciliar com as coisas, o estudar a palavra, eu não estou trazendo isso para o curso, não. Pode ser em casa, porque só o curso não é o suficiente. É necessário, ao sair daqui, estudar em casa, na dúvida, mandar mensagem, tirar dúvidas. Isso é prova de que você está persistindo em entender o que você está estudando. A mesma coisa muitos cristãos evangélicos, que, convenhamos, é uma religião tão pífia, tão sem sentido. Por isso eles não vêem sentido no que eles professam, na fé que eles professam, porque é uma coisa monótona. Eles só pegam a Bíblia para ir à igreja, e a maioria não leva mais a Bíblia, porque lê em celular, e eu percebo, às vezes eu estou lendo aqui, né, estou lendo a Bíblia no púlpito e eu olho assim, tem gente que não está lendo. Então, se o cara não está lendo ali, diante de todo mundo que está fazendo a leitura, qual é o ânimo? E eu já percebi na turma da manhã que a mesma coisa é aqui. Eu estou lendo aqui, eu estou olhando para o cidadão, não lê a Bíblia. Nem aqui, aí eu olhei na igreja, lá também não. De onde esse cara lê a Bíblia? A pergunta é, qual é o futuro espiritual dessa pessoa, meu Deus?
Se a Bíblia é tida como bússola do piloto, espada do soldado, o mapa do viajor, se é o nosso conselho diário, quem não lê está buscando conselho aonde? Nos ímpios. Porque não lê a palavra de Deus. Ah, eu não entendo. A questão de não entender é porque não tem foco. Porque tá no lugar onde está ensinando, né? Porque está lendo, não está entendendo, busca a orientação. Mas se a pessoa não lê na aula ou no culto, onde a pessoa vai ler essa Bíblia? Onde será que essa pessoa está focando na palavra de Deus? Se nesses lugares que, né, por natureza, se faz a leitura e a pessoa não acompanha, em casa vai pegar a Bíblia. Então qual é a relação espiritual entre a pessoa e Deus? Confere ou não? Você imagina a situação espiritual dessa pessoa, como está a vida espiritual dessa pessoa? Está um embaralhado tão grande que facilmente ela pode ser enganada. E talvez isto já configura morte espiritual. Porque observa que o texto diz, antes tem o teu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando você pega para meditar, é porque você tem prazer, e o prazer leva você a fazer. Né? Não é um hábito, é prazer, é diferente. Às vezes o hábito não necessariamente significa prazer. Tipo, vamos aí assistir uma televisão, um jornal, um futebol, isso não é prazer. É um hábito. Isso é um hábito. Aí você, não tem nada de legal, por quê? Não é prazer. É um hábito que você tem de ligar o televisor e você não viu nada interessante, você só clica e desligou e tal, porque é um hábito. Agora, prazer não. Prazer é diferente. E a palavra de Deus não pode ser o hábito, ela tem que ser prazer. Quando eu abro, eu viajo. Isso é prazer. É desejo, é prazer. A língua, ela saboreia o mel que tem a palavra. Tá certo? Então, este prazer está na persistência. Você lê persistentemente. Aí veio o verso 3, que fala da árvore frutífera. Essa metáfora sobre a árvore frutífera é uma comparação. O verso 3 traz a comparação de alguém que tem o prazer na lei. Então faz uma comparação aqui, ó. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Então ela não é plantada em terra seca. Ela é plantada junto aonde vai conservá-la com suas folhas verdes e os seus frutos periodicamente serão brotados, porque ela está próximo àquilo que vai conservá-la nutrida. Tá certo? A palavra de Deus é que nutre a nossa fé. Temos fé em Deus? Temos. Baseado em quê? Na sua palavra. Mas que palavra que você não lê? Eu leio, mas eu ouço. Mas precisa saber se o que você está ouvindo está dentro do contexto ou fora do contexto. Como você crê naquilo que pode estar fora de contexto? Confere? É escuro, né? Então, de novo, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. O cair aqui não significa dizer que ela vai ficar permanente. Tá certo? Quando diz o cai, está dizendo que a árvore não vai secar. Ok? Está dizendo que a árvore não vai secar. Por quê? Porque a sua raiz está nutrida. E então existem muitas pessoas, espiritualmente falando, secas. Porque não tem nutriente nas suas raízes. Exatamente porque não tem prazer na lei do Senhor. É no conhecimento do Senhor. Evidentemente, ninguém está dizendo... Isso aqui em São Paulo, tá, gente? Porque tem lugares por aí que não é essa correria, essa vida louca que nós vivemos aqui. Esse trânsito, aqui é outra situação. Tem muitos lugares aí que as pessoas conseguem organizar suas agendas, né? É menos estresse, menos poluição, menos tudo.
Aqui é cidade dos loucos, na verdade, né? Mas, mesmo assim, é um desafio e esse desafio a gente precisa enfrentar. Se é um desafio ser crente e perseverante na leitura, no conhecimento, no ensinamento, aqui em São Paulo a gente tem que enfrentar esse desafio. A gente não pode pegar esse problema, essa vida louca, como motivo para não se dedicar àquilo que levar-nos à salvação. Ou seja, é a vida eterna que está em jogo. Imagina que desculpa eu ou você daria a Deus no dia do juízo final, dizer, não tive tempo porque minha vida era muito corrida. Deus está preocupado com essa corrida? É pra ele alguma Não. coisa, Por quê? Hã? É pra ele alguma coisa, né? Confere. Então, o que faltou? Prioridade. Faltou prioridade. E às vezes, além da prioridade, faltou quem ensinasse. É exemplo do eunuco que Filipe teve que ensiná-lo. Ou seja, de novo, quando você tem prazer, é exemplo do eunuco teve prazer, Deus coloca alguém para te ensinar. O eunuco estava curioso, querendo saber que situação era aquela envolvendo o profeta Isaías. Estava falando dele ou de alguém? Aí o Espírito Santo falou para Filipe, vai lá, explica para ele. O Espírito Santo não podia chegar no eunuco e falar, olha, a situação é essa. Não, ele envia alguém. Então essa conversa de que, olha, lê a Bíblia em casa que Deus vai falar contigo, conversa. Na dúvida, Deus vai enviar alguém para te ensinar. Porque existem conceitos, contextos, linguagens, tempos e direcionamento. Para quem Deus dirigiu aquela palavra? Que tempo foi aquilo que você leu? Tem gente que faz aquele... como que é? É sorte, né? Vou tirar uma palavra aqui. Deus Eu ia falar falar agorinha. Aí abre lá em genealogia. É verdade. Não, essa aqui não Abre tá na dizendo genealogia. nada. Ah, não, confirmar. Aí... Eu já Não, fiz isso. mais uma vez, confirmar. Terceira vez. Pai, Filho e Santo. Terceira vez. Quem Pai, não Filho e fez, Santo. hein? Aí abriu na página branca entre Novo Testamento e o Antigo. Eu não entendi, eu vou orar. É bem assim mesmo. É assim, não é? Tira uma palavra aí pra mim. Parece que é jogo, né? É, Adivinhação, só pode. lance sorte aí, vamos ver o que eu vou falar. Caixinha de promessa, né? Antigamente tinha muita caixinha de promessa. Aí o camarada falou, eu preciso uma prova, uma confirmação de Deus, porque eu quero me casar e quero ver se Deus vai falar comigo, porque está passando a hora já. Aí abriu lá, aí achou um versículo. Não, eu não entendi. Aí abriu outro. O último que ele abriu, e Jó se enforcou. Aí, então... É pra mim não casar, tá vendo? Ai, meu Eu Deus. quero estar confirmado. Eu vou me casar. Ô, pastor, isso é tremendo porque aconteceu uma situação lá no trabalho, né? Eu me dediquei mais em leitura, em meditar na palavra, né? E aprendendo aqui também junto nessa aula. Ajuda muito, né? Muito. Aí aconteceu algo interessante, aí eu tô pegando esse gancho, porque eu lendo lá a palavra, e tem a auxiliar de limpeza, que é da mesma empresa que a minha, né? E ela sempre me vê lá, a gente começa a brincar. E um certo dia ela disse assim, olha, me tira uma dúvida. Aí ela queria resposta de algo, né? Aí eu... É uma questão besta, não vou nem trazer aqui, porque é coisa de... Até é difícil até de falar. Mas é o que eu percebi. Eu percebi que há pessoas dentro da igreja que estão necessitadas desse auxílio, entendeu? Na palavra. Porque o próprio pastor passou algo para ela que eu achei desnecessário demais. Porque olha qual foi a pergunta dele. Ele disse assim, olha, o que o homem vê que Deus não vê? Ele queria que a pessoa, que toda a congregação analisasse na palavra, porque tem na palavra isso. E aí eu achei muito nada a ver. Aí eu fiquei assim, rapaz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu disse assim, olha, não há nada neste mundo que Deus não saiba. Aí eu citei os salmos, né? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Só passa esse versículo para ele que ele vai entender um pouco sobre isso. E aí foi que ela disse assim, olha, mas me passa aí o salmo. Me explica mais um pouco sobre isso.
Eu falei na minha simplicidade do que eu entendi também, até mesmo sobre o texto, né? E passei para ela, anotei, tudo certinho. Aí pegando esse gancho aí que você está falando quanto à orientação, né? O próprio Espírito Santo também guia a pessoa. Olha, fala com aquele rapaz, ele vai conseguir te Exato. auxiliar É verdade. nisso, entendeu? Nós temos que ser esse canal de bênção, assim como o Felipe Eu foi. sei. É. Agora, observa que Deus indicou. Onde foi isso aí que ela viu? Deus Eu sei indicou. onde foi isso aí que ela viu. Deus então, indicou um homem fiel. A Bíblia diz que Deus guarda consigo os segredos com os fiéis. Por que Deus envia Filipe para falar com Eunuco? Porque Filipe era um mensageiro fiel. Então Deus tem seus mensageiros. Tem. Tremendo. E os seus mensageiros são fiéis. Os mensageiros que não são de Deus, eles são infiéis. Eles estão para atrapalhar o andamento da obra, assim como aconteceu no tempo de Neemias. Muitas vezes só para informação. Só que, infelizmente, esses tais, eles ganham espaço na liderança, tanto de departamento quanto de congregações e tal, abrem denominações. E se acham apóstolos, Bam, bam, bam. sacerdotes, conselheiros espirituais, e não tem um mínimo de noção bíblica. A maioria dos que abrem denominações não tem conhecimento absolutamente nenhum. Tudo para ele na base do grito, na base do reteté, do manto, da oferta, mas a palavra não tem. Não tem. A primeira coisa, o primeiro passo para uma pessoa ser obreiro é conhecer. Não é ter curso teológico, não é ter diploma. Diploma não prova nada. O que prova é a prática. Diploma é teoria, é fantasioso. Você frequentando cursos, você já tem direito de diploma. Agora, difícil é você fazer uso daquilo que você aprendeu e mostrar que o diploma pouco importa. É o conhecimento. A gente gaba muito, eu tenho diploma tal, mas procura saber se naquilo que ele formou, ele tem conhecimento. Tem. Porque ele simplesmente frequentou. Então, por direito de frequência, ele tem o diploma. Mas o conhecimento está onde? Na prática. Confere? Assim como muitos, repito, muitos que têm denominações, ou que são conhecidos ou chamados, ou eles mesmos se auto-intitulam pregadores da palavra, não tem um mínimo de noção da palavra. Se você perguntar para ele o que significa esse texto 1 de Salmos, ele não vai saber. A Bíblia está falando aqui? Não, o que a Bíblia está falando aí eu sei. Eu já li também. Eu quero que você me explique. O que é isso? Porque às vezes a pessoa só repete o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui, ó, bem-aventurado o homem. Isso aí eu li. O que significa bem-aventurado? O que significa ímpio? A exemplo do verso 4, os ímpios não são assim. Olha aí, o verso 3 diz, será como a árvore. No caso, o que tem prazer, certo? Será como a árvore. O 4 já diz, os ímpios não são assim, mas são como moinha que o vento espalha. Moinha é o quê? São palhas. O que significa palhas? É isso que você precisa entender no contexto bíblico. Palhas significa vida transitória, passageira. Ou seja, é uma religião passageira. É uma vida espiritual passageira. Ele está ali por achar legal. Não por compromisso. Ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas, E o evangelho não é algo... A palavra legal, evidentemente, que é o contrário do ilegal. Se for nesse contexto, beleza. O evangelho não é algo ilegal. É algo legal. Beleza. Mas não é algo engraçado. O legal é no sentido de achar engraçado. Achar interessante. Não. O evangelho não é algo interessante. É algo intrigante, preocupante. E é algo que vai levar você, um dia mais cedo ou mais tarde, você pode ser morto por causa do evangelho. Dado o compromisso que você tem com Deus, que vai provocar em alguém um ódio em você, ou por você, pelo que você professa de Deus. Assim aconteceu com os testemunhas de Cristo. Né? Os que morreram em testemunhas da palavra foi por quê? Porque eles foram fiéis e isso causou nos imperadores romanos ódio, repulsa. Sim. E portanto eles morreram. E hoje nós podemos ser, a palavra seria, nós podemos ser odiados. E Jesus falou
sereis odiados por minha causa. Então, pelo fato de você ser fiel à palavra de Deus, alguém pode lhe odiar. É mesmo. Ok? Então, quando traz sobre a palha, está falando de uma vida transitória, passageira, fictícia. A pergunta é, nós estamos no Evangelho de Cristo de forma fictícia, transitória, passageira? Ou temos persistência? Observa que o verso 3 diz, o verso 2 diz sobre o prazer, tá certo? E a persistência. E o verso 3 traz sobre a nutrição. E o verso 4 vai trazer a comparação, ao contrário desses justos, desses que são como a árvore plantada, ao contrário deles tem os ímpios, que não são assim. Pelo que os ímpios não subsistirão. Então agora nós vamos ver o verso 5. Não subsistirão no juízo do Senhor. O que é subsistir? Não vão resistir. Não. Não Os ficaram ímpios de- não desistir? Não vão sobreviver. Não ficaram de pé. Não vão ficar de pé, não vão. Não vão chega, sobreviver né? ao julgamento, Até o né? fim. Né? Os ímpios não subsistirão. Subsistir é o mesmo que não prevalecerão, não continuarão. Não continuam. No juízo. Então, a sentença, o destino desse ímpio já está traçada. Se caso ele não se tornar um justo. Então, quando nós aprendemos esse texto primeiro, nós precisamos tirar desses versos essas lições, para entendermos que o texto ele parece algo atrativo para um evangélico qualquer, ler o texto e dizer que quem tem prazer, muitos vão levantar, não sabem nem o que é isso. Mas sabe o que eu também fico pensando? É que, tipo, eu falo dentro da igreja porque é um lugar onde nós vamos e é aonde a gente se identifica, né? Onde nós aceitamos Jesus, servimos a Deus, vamos para a igreja cultuar, louvar, adorar o Senhor. Aí veio um pensamento na minha cabeça assim, e os que vão, mesmo errados, mesmo porque a palavra do Senhor diz que haverá o joio e o trigo. E só ele que vai separar no final. Eles vão até o fim. Mesmo o joio estando dentro da igreja. Ele vai até o fim. Para ele, eles estão ali, né? Indo. Achando que vai ser salvo. Mas não vai, né? Não é Porque que tá o joio- ali errado. Não é que o joio vai até o fim. Joio, ele representa o grupo. O grupo. Então, nesse grupo, alguém desiste. Alguém continua. Mas ao seu jeito, ao seu modo. Sempre contrapondo a palavra. Esses são os joios. Eles são muito parecidos com os trigos, tá certo? Porém, há algumas características. E a característica está onde? Na infidelidade à palavra. Então, o que o texto está trazendo aqui é sobre compromisso. A pergunta é, nós somos crentes? Nós cremos na palavra de Deus? Nós cremos em Deus? Se a resposta de todas essas perguntas for sim, vem uma outra pergunta mais difícil. Temos compromisso com essa crença? Antes da resposta sim, é saber o que significa compromisso com a crença. Porque o compromisso ele está intrinsecamente ligado à persistência ou perseverança. Sim. Compromisso. Como eu Lutar, disse, né? é foco. Então, ter compromisso com a vida cristã é o mesmo que você ter compromisso com o próprio Deus. E esse compromisso ele está baseado naquilo que nós aprendemos em algumas lições já sobre o concerto, ou sobre a aliança, sobre o pacto. Se fizermos um pacto, o que é pacto? Uma promessa inviolável. Quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós estamos fazendo uma promessa de ser fiel até a morte. Isso chama-se voto ou aliança inviolável. Não tem volta. E a fidelidade se dá através do trajeto dessa vida que agora você optou e escolheu seguir. Então, o que é necessário? A pergunta é, o que é necessário para seguir essa vida? Você precisa saber o que é necessário, o que se faz necessário. Então, a palavra de Deus vai lhe trazer
qual a necessidade que você precisa ter para fazer jus a essa decisão que você tomou. Se a necessidade de alguém que tomou a decisão de servir a Deus, no sentido amplo, servir a Deus em todos os aspectos, não é só na questão de fé, mas na questão de transformação. E daí vem o que nós vamos aprender aqui. Mudança de caráter. Sobre o cinco não subsistirão, tal. Deixa eu trazer para vocês isso aqui, ó, que eu queria trazer para vocês aqui é o a árvore frutífera. Essa árvore frutífera não necessariamente foi plantada aleatória. O que é a árvore plantada aleatória? É a árvore plantada na Mata Atlântica. Quem cuida daquela árvore? Deus. A natureza, chuva, sol. Não existe nenhum cuidado específico. Ela é cuidada igual às demais. Então isso, de certa forma, é prejudicial a ela. Por isso existe o que chamamos de pomar. Você pega árvores frutíferas e traz para perto de si para você cuidar das folhas, tirar os bichos, cuidar da raiz. Por quê? Porque ela frutifica. Então, como ela frutifica e ela é benéfica para você, você vai cuidar dela e ela vai te oferecer em troca os frutos. Ok? Então, ela é transportada. A palavra aqui, no sentido de como a árvore plantada, é o mesmo que a árvore transportada. Sabe o que é isso? Você foi tirado do meio das outras árvores para ficar perto. Observe que Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda árvore, porém, que produz bom fruto é limpa. Certo? Ou seja, é tratada. O que ele está dizendo? Que aquela árvore, ela tem um cuidado específico. Porque ela oferece fruto. Confere? Portanto, quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, ele nos tirou do meio dos demais e nos trouxe para perto para nos transformar, nos lapidar, nos limpar, nos mudar. Então a pergunta é, você saiu do mundo, veio para perto de Cristo para ele lhe fazer isso, inclusive lhe encher do Espírito Santo. Isso aconteceu? Você está cheio do Espírito Santo? Se não está, tem coisa errada. Porque você foi transportado para isso. E se você não está passando por esse crivo, olha o texto do Salmo 1. Percebe que não é simples assim, é só ler e achar bonito? Será como a árvore plantada. Então ela não nasceu aleatória. Alguém plantou. Trouxe para perto para cuidar dela. Então ela vai dar fruto na estação própria, tá certo? Por quê? Porque alguém plantou no lugar apropriado, próximo ao ribeiro de águas. Então nós, quem é o ribeiro de água? O Espírito Santo. Através da onde? Da palavra. Então quando Deus lhe planta perto da palavra, você precisa estar regrado da palavra para estar nutrido. Então essa nutrição se dá através da leitura. Quando você não lê, no sentido de sentir prazer em buscar conhecer, para melhor viver na presença de Deus, um relacionamento com compromisso, significa dizer que você foi plantado, mas não deu fruto. Ou seja, a parte de Deus ele fez, ele te plantou. Quer ver? Vamos lá. João